Salve pessoal, tudo bem? Davi Vega com vocês novamente, né? Seguindo a série de vídeos de recomendações de livros, eu vou falar de um dos clássicos da filosofia política, a ciência política, vamos dizer assim. Filosofia política nem tanto, embora ele brinque com alguns conceitos que a gente vai abordar mais pra frente, mas da ciência política mesmo, enquanto um campo do conhecimento, vamos dizer assim, das humanas, que analisa não só as formas de governo, né, que as mais populares seria monarquia e república, mas também os sistemas, né, de governo, presidencialista e tudo mais, mas tudo isso está imbricado na noção de que se um governo ele é democrático ou não, e a noção de democracia ela mudou muito ao longo da história, né? E eu estou me referindo ao livro, né, que tem justamente esse nome no título, A Democracia na América, do Alexis de Tocqueville, né, um autor muito famoso. Essa edição aqui saiu um tempo atrás numa coleção da Folha de São Paulo, né? E ele fala basicamente as impressões que ele teve ao visitar os Estados Unidos do século XIX, e ele faz uma comparação importante da democracia na América, né, nos Estados Unidos, em relação com a noção democrática que veio do advindo da Revolução Francesa, né? Ele vai diferenciar justamente o que é uma democracia de um democratismo. A palavra democracia ela é sempre invocada por diversos regimes, né? Tentando trazer uma legitimação de seus modus operandi, né? Vale lembrar que a Coreia do Norte se auto-intitula República Democrática da Coreia do Norte, né? E a antiga Alemanha Oriental era a República Democrática, né, alemã, né, fazendo frente à República Federalista Alemã, agora é uma Alemanha só. Então não necessariamente a gente tem que encarar o termo de uma forma literal, né? Os nacional-socialistas, o que eles tinham de socialismo? Na noção de socialismo mais amplo, era um socialismo aristocrático entre os prussianos, entre os descendentes de um grupo específico, né? Mas não era aquela igualdade que não existe, e a meu ver é utópica, para todos os povos, como o internacionalismo socialista pregava, mas eles usavam a palavra socialismo. Então a gente pode relativizar, vamos dizer assim, os termos e não encará-los sendo reducionista ao seu sentido, vamos dizer assim, literal mesmo, né? E a democracia ela existe desde, né, da Grécia Antiga, e ela era exercida de uma forma direta. Como a polis grega eram só os homens e os filósofos que podiam ter essa participação, que era 10% da população, era permitido ter essa democracia direta. Que é uma coisa que ao longo do tempo ela foi ficando indireta, embora você tenha o sufrágio universal, sobretudo no século XX, mas não se tinha uma relação direta com a democracia, que é uma coisa que as redes sociais estão permitindo hoje em dia. O que eu estou fazendo aqui lembra muito, ou outras pessoas fazendo seus vídeos, gravando seus vídeos, e questionando o poder central, questionando a notícia vindo de uma centralidade, tendo múltiplas visões, pessoas vivendo em suas bolhas, ou permutando em algumas bolhas. Isso permite com que você tenha uma diversidade maior, né? E você tem uma relação um pouco mais direta, porque hoje se faz a metapolítica. As pessoas gravam vídeos, as pessoas falam de política o tempo inteiro, e a política não está reservada só ao ano eleitoral ou só à campanha eleitoral de um político. As pessoas engajadas nisso, elas fazem isso o tempo inteiro. E isso provoca uma coisa nova, né? As pessoas elas dialogam com as outras, até por conta da pandemia ter contribuído mais pelo isolamento, através das redes sociais e através de vídeos. Talvez você não esteja falando para uma pessoa, mas gravando sobre um tema, você fala para todas as pessoas que estão interessadas nesse tema e porventura vão chegar nesse vídeo aqui. Então a gente está vivendo uma outra noção de democracia, que é claro que vai ter seus radicalismos, vai ter pessoas que são intolerantes, isso sempre vai ter. Mas em nome dessa minoria que age dessa forma, não se deve punir uma maioria e a própria noção de democracia que está cada vez mais aprimorada por conta da tecnologia. Essa é uma impressão que eu tenho, né? Você dá voz a grupos, por mais que você não concorde com aquele grupo, dele se manifestar. Se você quiser calar esse grupo e ter uma unanimidade, isso não é democracia.
Preciso se pensar não só na sociedade, mas nas instituições da sociedade, inclusive na academia, essa hegemonia, né? Bom, mas o que eu queria falar do Tocqueville é que ele nasceu 29 de julho de 1805, né? Ele viaja à Itália, ele viajou por vários países, né? E é uma coisa muito rara para uma pessoa de sua época, né? Uma pessoa do século XIX ter a noção de mundo que ele tinha, viajado para a Itália, se não me engano ele foi para a Suíça também, esteve nos países latinos, a Itália também é um país latino, esteve na América do Norte, nos Estados Unidos, ou seja, conhecia vários lugares da França também, que é a sua terra natal. Ou seja, era uma pessoa que teve a oportunidade de conhecer além da sua aldeia no século XIX, que era uma coisa muito rara, né? Então, em 1830, ele ainda um jovem, ele assiste à Revolução Liberal, que dá o poder ao Luiz Felipe na França, né? Embora ele fique não tão com uma posição tão definida sobre o regime, mas nesse período ele é enviado à América do Norte para estudar o sistema prisional da América do Norte, né? E foi quando ele começou a ter as impressões que daria o seu livro Democracia na América. E quando ele volta à França, e passado algum tempo, essa revolução, o poder monárquico começa a ser questionado de certa forma de novo. Seria uma espécie de monarquia constitucional, mas é claro, não aquela noção de monarquia igual a inglesa, né? Porque ela é uma resultante da Revolução Francesa que tentou se resgatar os valores republicanos, embora nesse vídeo eu gostaria de dizer que a Revolução Francesa não era tão republicana assim, se a gente for pensar e fazer uma relação à questão de quesitos de respeito à natureza humana e tudo mais. Enfim, a gente vai abordar isso e eu vou deixar na descrição do vídeo uma outra videoaula que eu fiz falando sobre as impressões da Revolução na França pelo Edmund Burke, que ele traz uma visão totalmente diferenciada da Revolução Francesa também, né? E o Tocqueville, ele vai viver todo esse período. Um fato curioso do Tocqueville é que ele conheceu o John Stuart Mill, né? Uma figura expoente do liberalismo, né? E assim, eu tenho muitos questionamentos e muitas críticas em relação ao liberalismo, mas eu acho, é uma coisa que eu percebo hoje, que a gente nunca deve se sujeitar ao ponto de perder a sua liberdade. É claro que uma liberdade plena, ela não existe e ela é até perigosa, né? O excesso de liberdade, ele pode ser danoso. E o preço da liberdade é a eterna vigilância também, e a responsabilidade para se ter a liberdade. Mas até pouco tempo atrás, depois dessa explosão e abertura cultural que a gente está tendo no mundo, sobretudo no Brasil, a liberdade estava correndo risco de ser anulada em nome de uma coletividade imperante que visava querer destruir e aniquilar justamente aquilo que faz de nós humanos, né? E é impossível no lema liberdade, igualdade e fraternidade da Revolução Francesa você ter todas estas. Ou se tem uma igualdade maior ou se tem uma liberdade maior. Há que ter um equilíbrio, com certeza. Mas a liberdade é um preço muito alto que a gente pode pagar se a gente flertar com ideologias ou com visões de mundo que claramente, nitidamente, elas apresentam e dizem que querem justamente acabar com a liberdade em nome de uma sociedade perfeita e tudo mais, utópica, onde todo mundo poderia ser livre. O Tocqueville, ao visitar a América, ele percebeu que é uma utopia você ter, por exemplo, pessoas dotadas de inteligências e habilidades iguais e também de riquezas iguais, né? E uma democracia, para se prezar e se consolidar, ela tem que justamente respeitar essas diferenças. O que não quer dizer que você tem que não pode ter nenhuma medida de tentar reparar as desigualdades. Mas você tem que respeitar essas diferenças, porque em nome de acabar com as diferenças e fazer um homem utópico, um homem novo que não existe, as maiores tiranias ocorrem, que foi justamente o que ocorreu na Revolução Francesa. A Revolução Francesa, ela foi mais um democratismo do que uma democracia, se você comparar com a inglesa, a Revolução Gloriosa inglesa e a norte-americana. Ela foi uma revolução que baseada nas ideias do Rousseau, se teve aquela ideia de trazer dentro do ser humano aquela questão do bom selvagem,
né? Que é aquele homem pacífico que não é corrompido pela civilização e tudo mais, e por conta disso, em nome de se fazer essa pessoa de uma bondade plena, uma perfeição plena, se trouxe justamente o terror, e o terror foi justificado em nome de se fazer esse novo ser humano. Para o Tocqueville, a base da democracia é a igualdade de condições. Como se a gente estivesse numa corrida, na largada todo mundo deveria estar nas mesmas posições na largada. Mas você querer forçar que na chegada todos vão chegar na mesma posição, isso é uma coisa que pode gerar, e a gente sabe que a história já provou, a tirania. Em português, as obras, né, do Alexis de Tocqueville, elas basicamente as melhores, das melhores traduções, até com comentários e tudo mais, foi a do Raymond Aron, né, o Raymond Aron, que ele fez até apontamentos, inclusive prefaciou, tem coisas dos trabalhos do Raymond Aron no prefácio, né, na introdução desse livro também, que foi lançado pela Folha uns anos atrás. E aí, ele vai falar uma coisa curiosa, né, ele fala justamente que as pessoas, né, citando, não estou falando ao pé da letra, mas eu estou falando o conceito, citando o que o Tocqueville falou, que as pessoas, elas não ouvem os seus inimigos. Não adianta elas ouvirem a verdade, vamos dizer assim, partindo dos seus inimigos. Se você quiser fazer com que elas ouçam aquilo que você quer que elas absorvam e ouçam, isso tem que ser feito através dos seus aliados, através dos seus amigos. Eu posso ter uma pessoa que eu não gosto e ela me conta uma coisa, eu rejeito por diversos fatores aquilo que ela me contou. Mas se o meu amigo me contar a mesma coisa de uma outra forma, eu posso aceitar e entender aquilo, até por conta de uma proximidade, de uma aceitação maior e afetividade por conta do meu amigo. Só que isso é uma coisa até meio inocente, porque se a gente tem a noção disso ao ler o Tocqueville, e eu falando para vocês isso aqui na câmera, eu tendo a noção disso, se eu não quero aceitar isso, mesmo vindo dos meus amigos, eu jamais vou aceitar, né? Eu também seleciono aquilo que os meus amigos falam. Não é tudo que a gente aceita que as pessoas falam pra gente. E isso tem que ser estimulado mesmo. Você tem que ter sempre os ouvidos atentos a tudo. Mas você seleciona aquilo que você acha que é pertinente a você ou não. O que não significa esquecer aquilo que você não vai absorver. Esquecer jamais. A memória é a melhor arma que uma pessoa pode ter. Nunca se deve esquecer nada. Mesmo aquilo que a gente considera irrelevante. Não se deve esquecer. Até por ser cultura inútil às vezes. Mas aquilo que você quer absorver para você e que você leva em consideração, isso sim você pode ouvir, inclusive dos seus inimigos. Eu ouço aquilo que me agrada, inclusive vindo dos meus inimigos. Não é só vindo dos meus amigos, né? Eu acho que as ideias, elas estão, aquilo que eu me acho, que me representa, que eu acho interessante para mim, que eu acho válido para minha vida, eu acho que ela está acima de quem está falando, né? Eu posso não gostar de uma instituição, não gostar de um partido, mas sempre vai ter alguma coisa que eu posso levar em consideração. E por que não absorver isso até da literatura contrária daquela literatura que você gosta de ler? Se todo mundo exercitasse um pouco só disso, eu acho que a gente teria um mundo melhor, a meu ver. Porque se você fica também na bolha, só absorvendo aquilo que vem das pessoas que você concorda, quando que você vai expandir sua mente para aquilo que você não concorda? Numa biblioteca você tem que ter livros de tudo, de esquerda, de direita, de fascismo, de comunismo, de liberalismo, de tudo, né? Se você fica só naquela sua visão limitada, aí você não vai expandir mesmo, né? Enfim, antes de dar seguimento no nosso vídeo para falar da obra do Tocqueville em relação à América, os direitos naturais eles foram mais respeitados nas democracias das revoluções de 1776 dos Estados Unidos e da Revolução Gloriosa Inglesa, como eu disse, que foi uma coisa que a Revolução Francesa não fez. E a gente chegou num ponto que o próprio capitalismo ele se aproveita do discurso de liberdade e ao mesmo tempo ele usando uma questão do erotismo das pessoas, uma questão do eros, uma questão sensível, mais ligada à questão animalesca e dos impulsos, a pulsão que o Freud falava, vamos dizer assim, eles se utilizam disso nas pessoas para poder torná-las viciadas, para torná-las dependentes dos seus produtos,
para ter um consumismo exacerbado. Porque o mercado, se você pega, por exemplo, quando a Europa se expandiu do imperialismo, tanto na América como posteriormente na África e na Oceania, ela não tem mais para onde expandir. Então ela começa a expandir, o mercado começa a se expandir, e ele entendeu que as pautas identitárias, ele entendeu que as pautas, vamos dizer assim, de direitos de minorias, seria um ótimo negócio para eles. Não que eu estou falando que não deva ter, claro que deve ter. Todo mundo tem direito, e numa democracia plena, todo mundo tem a perfeita liberdade de manifestação. Acontece que hoje, e eu acredito que é uma forma inconsciente, não acredito que tenha uma entidade por detrás oculta pensando, isso seria a teoria da conspiração. Hoje, as pessoas, e a gente tem um grande número na população mundial que não exerceu suas liberdades plenas e não conhece a plenitude, não plenitude não, mas pelo menos uma grande quantidade de liberdade, elas não entendem os verdadeiramente livres. E aí o que acontece é que o ressentimento, né, uma pessoa que foi assediada por muito tempo, ela vai reagir de uma forma querendo negar justamente essa liberdade, e aí começa a flertar com ideologias perigosas, que é o que muitas minorias fazem, né? Se a luta de inclusão ela se desse de uma outra forma, se ela se desse de uma forma mais democrática, democrática de fato, não quando você tem um antagonismo, quando você tem uma dialética, ou é isso ou é aquilo, né? Se essa luta ela se desse de uma forma mais democrática, visando não remover a própria liberdade individual de cada ator em questão, dos atores em questão, eu acho que a gente conseguiria chegar numa coisa mais aceitável, né? O que aconteceu nos últimos anos é que foram submetendo tanto aquilo que eles chamavam, que lembrava a velha ordem ou a tradição e tudo mais, que essas pessoas dotadas de uma liberdade que vinha dessa tradição, chegou uma hora que a corda estourou. Só que o que acontece? A reação ela é violenta também, a reação ela vem de uma forma como uma avalanche. E aí não adianta também você ter uma reação dessa e sobrepujar, ou seja, o sistema que estava anteriormente. Então, a gente nunca chega num consenso. No passado, isso gerou guerras. Hoje, as guerras de hoje elas não são mais as guerras decididas nas trincheiras. Pelo menos eu espero que não voltemos a essa categoria. São guerras de narrativas, são guerras de grupos, são guerras de interesses e sobretudo materializada nas redes sociais, que fazem com que a gente tenha um novo tipo de conflito. Mas, enfim, a guerra às vezes contra a beleza, e a beleza declarando guerra contra tudo aquilo que ela considera inferior, de uma forma arrogante, narcisista, né, terrível tanto de um lado quanto do outro, né? Eu acho que a guerra do humano contra o contra-humano, e a noção de humano que é para um e a noção de humano que é para outro, fica entrando em conflito e entrando nessa briga que não deveria existir. Eu acho que cada vez mais se radicalizando, querendo aniquilar esse lado, que seria aquele lado mais humano mesmo nosso, né, que está muito imbricado ao direito natural, a gente vai gerar uma artificialidade que vai estourar, e isso não vai fazer com que uma democracia plena funcione, ou pelo menos um nível de democracia maior funcione. E aí o que acontece é que você tem os populismos, os radicalismos agora questionando justamente o poder de representação. O Tocqueville fala que o poder de representação ele é importante, e isso muitos dizem que ele foi, de certa forma, até um discípulo do Montesquieu, né? Porque a verdadeira representação é aquela que aceita justamente os antagonismos, né? E eu acho que o radicalismo ele é válido quando você faz uma arte, escreve um texto, escreve um livro, que não tem que ser proibido e caçado por um poder, como a gente está vendo pessoas sendo caladas hoje pelo STF, por exemplo. Quando você tem instituições que tentam calar justamente pessoas que fazem uma obra de arte, fazem um livro, isso daí é você gerar cada vez mais o ressentimento para aqueles que se veem injustiçados e não tendo espaço numa democracia para se expressar. E aí você vai gerar sempre o conflito. Então eu acredito que a liberdade é importante, como eu disse, com a responsabilidade, mas as próximas guerras vão se dar justamente dessa forma e
e com esses atores. Não são mais esses atores mais ligados a um populismo e os outros mais ligados a um respeito maior à democracia representativa e tudo mais. Eles se encontram tanto na direita quanto na esquerda. Existe o populismo de direita e o populismo de esquerda também. Acontece que o que nós estamos vivendo agora é uma guerra entre o populismo da direita com o populismo da esquerda. E às vezes o que se chama de populismo, até na direita ou até em alguns casos da esquerda, se respeita mais a liberdade e se respeita mais a questão da individualidade, vamos dizer assim, do que justamente o que eles têm noção do que é fascismo, o que eles têm noção do que é tirania. Né? A tirania hoje ela é vista como legalista e democrática contra justamente aquilo que eles chamam de fascista muitas vezes, que claro que existe, mas em alguns casos não é, e em alguns líderes e pessoas não se enquadra nessa taxação, que são justamente aqueles que estão lutando por mais liberdade, inclusive a liberdade dessas pessoas também, né? Então é complicado demais. Eu acho que a gente chegou num ponto muito complicado que eu não sei onde isso vai dar. A gente tem que sempre exercer a prudência e quando a gente perceber que está chegando nos excessos, dar uma forma de extravasar isso através da literatura, através da arte, através de um esporte, mas nunca deixar com que isso contamine justamente o direito de opinião e de participação de todos, que é o que se pressupõe, e até está na Constituição, né, que se pressupõe num Estado de Direito que funcione e respeite isso, né? Então, no início do livro ele vai falar justamente sobre a formação dos Estados Unidos. E uma coisa curiosa é que ele já vinha percebendo, lá por 1848, por essa data, inclusive a data que o Manifesto do Partido Comunista foi lançado, ele já vinha percebendo as tensões entre o norte e o sul dos Estados Unidos. O sul agrário, né, escravocrata, escravista, e o norte com aqueles ideais mais republicanos e tudo mais. Engraçado, né? O Manifesto do Partido Comunista foi lançado em 1848 e se a gente perguntar em qualquer escola ou em qualquer faculdade, universidade, todo mundo conhece e lê o Manifesto do Partido Comunista, mas o livro do Tocqueville poucas pessoas leem. Ou seja, e é um livro que basicamente foi feito mais ou menos numa época mais ou menos próxima, né? E, bom, cada corpo, cada instituição tem a sua intencionalidade, né? Mas enfim, e sua ideia eleita, né? Enfim, o Tocqueville vai falar justamente também da formação dos Estados Unidos quando você tem as 13 colônias. Ele fala da questão da Virgínia, né? Como a Virgínia ela foi importante para a formação dos Estados Unidos, sobretudo das batalhas que teve, do George Washington. A expansão do Oeste ela vai acontecer depois, já na transição perto da transição do século XIX para o século XX, né? E ele fala do espírito republicano e do espírito das liberdades e da liberdade justamente ligada ao espírito religioso. É óbvio que o espírito religioso ele também te impõe uma série de entraves e travas à moralidade imposta justamente por alguns grupos. Até os puritanos, por exemplo, foram um dos grupos que formaram os Estados Unidos. São instituições totalmente rígidas, né? De uma moralidade muito forte. Mas se você pegar, por exemplo, a questão do protestante, não no sentido do protestante enquanto um crente na Bíblia, né? Mas enquanto aquele que questiona, aquele que preza por um coletivo, inclusive a ideia de trabalho, que o próprio Weber trabalha depois, e a vocação, ele tem uma noção de liberdade maior do que aquele que tem uma noção mais ou menos utópica e parecida muito com aquela república de Platão, né, da antiguidade, aquela república idealizada e coletivista e tudo mais. E a ideia individualista da religião, que até a própria Igreja Católica, embora ela seja mais coletivista, a noção do indivíduo, da reforma e do indivíduo, ela surge no seio da Igreja Católica também, e aí o direito romano começa a ter uma noção totalmente diferente daquela noção de direito mais coletivista do passado. Ele começa a ter uma noção do direito individual e privado, não só pelo Código Napoleônico, mas até mesmo pela reformulação da Igreja Católica, né? Você começa a ter essa questão do indivíduo, dos direitos individuais, né? E aí surge o direito à propriedade, embora os católicos falem que o direito à propriedade, eles veem a questão funcional, né?
e da questão social e funcional da propriedade, que está inclusive na nossa Constituição, que é uma coisa que vem da doutrina social da Igreja. Não negar a propriedade privada, mas vê-la como algo que serve ao bem comum, e não o direito de propriedade acima de todos os outros, que basicamente parece que o único direito hoje é o direito à propriedade, se esqueceu de todos os outros, né? Enfim, e as liberdades religiosas, e a liberdade ela estava intimamente ligada com esses grupos religiosos, até mesmo os Quaker, né, os Quaker, vamos dizer assim, tem até a aveia Quaker, né, aqui no Brasil, né, a marca, né? Enfim, traz essa liberdade. É claro que a gente sabe que essa liberdade ela não era para todo mundo, né? Eram para os brancos, protestantes, para os WACs, né? Que eles chamam de White Anglo-Saxon Protestants, né? Os brancos protestantes, enfim. Que depois vai ser transferida também aos contingentes de escravizados que foram libertos, né? O processo de integração do negro na sociedade de classes, vamos dizer assim, né, plagiando até o Florestan Fernandes, nos Estados Unidos é muito diferente do que aconteceu no Brasil, né? Aqui eles foram marginalizados e relegados ao esquecimento. Não que lá eles não tivessem tido os mesmos direitos. No Sul teve segregação até os anos 60, mas é uma relação diferente. O Estado teve uma presença maior no sentido de instruir aquelas pessoas, embora a gente saiba que até pouco tempo as grandes periferias das grandes cidades dos Estados Unidos eram compostas de afro-americanos, né? E hoje a maioria seriam os latinos, né? Mas enfim, é uma outra concepção, uma outra forma que o Brasil não foi constituído dessa forma. Mas eu acho perigoso a gente flertar também em nome de tentar se fazer uma igualdade maior com ideologias que vão justamente anular a liberdade, né? Não que a liberdade, a gente sabe que a questão da liberdade ela está muito ligada, para algumas pessoas, a questão da soma zero, né? Se eu tenho o direito de ser livre e tenho meus privilégios, é porque tem outros que estão trabalhando por aí garantindo esses privilégios. Lógico que eu trabalho, não estou falando que, se eu estou dando um exemplo, né? Eu não sou tão livre assim, eu sou obrigado a vender minha força de trabalho também, eu não sou nenhum aristocrata, nem nada. Mas acontece que em nome disso a gente vai subjugar a liberdade, sabe? Essa noção essa questão da soma zero, eu posso até fazer um vídeo mais pra frente falando dela, né? Porque também existe a visão de que as coisas não se dão por um cálculo de soma zero, né? Não necessariamente tem essa ideia de que se um está ali é porque o outro está suportando ele, está carregando ele nas costas. Tem essa ideia também. Enfim, isso gera uma discussão longa e tudo mais. Mas o que eu gostaria de dizer é que o Tocqueville, então, ele justamente percebe que a noção e a Revolução Americana foi algo que não anulou a liberdade se comparada com aquela instituição coletivista e uma noção republicana diferente, que é a noção da Revolução Francesa, que justamente é a noção que os positivistas, sobretudo as repúblicas da América Latina, copiaram. A gente vem da tradição da República Francesa, né? As nossas tradições ela vem da Revolução Francesa. E teve toda uma discussão quando se proclamou a República, daquela linha mais liberal e daquela linha mais positivista, sendo que a positivista ganhou. E não só no Brasil, como em todos os outros países da América Latina. Então por isso que nós temos sempre esse flerte com o populismo, esse flerte com figuras carismáticas, esse flerte com algo que tem pouco de republicano, né? Se você pegar a noção de republicano, de coisa pública, é muito mais fácil você encontrar nesses países do que nos países saxãos, vamos dizer assim, né? Isso eu reconheço, embora eu critique muito a cultura saxã. Eu sou um hispanista, eu defendo o iberismo, né? Como que eu posso criticar a Igreja Católica e tudo mais, sendo que ela forjou basicamente a cosmovisão do meu povo e a minha também, mas eu reconheço que as democracias são muito mais estabilizadas, até mais em países de monarquias constitucionais do que em repúblicas presidencialistas que sempre estão sendo suscetíveis a golpes, né? Falam tanto da Comuna de Paris, né, por conta dos socialistas, mas pouco se menciona da Comuna, justamente que o Tocqueville fala da América, né, da vida na Comuna, né? E ele fala do contrato social, né? Ele fala que aquela sociedade que desembarcou
no início da colonização dos Estados Unidos, ela já vinha querendo fazer um mundo novo, diferente daquela noção aristocrática, muito que a gente herdou aqui dos restantes da América, né? Fazer um mundo novo justamente para tirar aquela questão do passado obscurantista, né? Eles tinham uma noção de um futuro, de uma coisa muito influenciados pelo iluminismo escocês, né? Aqueles autores, David Hume, próprias ideias do John Locke também, né? Enfim, e ele vai falar justamente que essa noção de pátria nova dos Estados Unidos, ao contrário do que muitas pessoas pensam, eles entenderam a importância da tradição. Não se aniquilou a tradição, por exemplo, justamente para se poder ter uma democracia em que, se você tentar aniquilar tudo aquilo que está enraizado na nossa própria Constituição como pessoa, você vai tentar fazer uma engenharia social e, através disso, você vai aniquilar algo que é aquilo que eu falei no início do vídeo, que você vai suprimir a própria natureza humana ao ponto dela explodir e se romper. E aí você tem uma rebelião e aí as bandeiras de liberdade vêm dizendo sobre isso, né? Então esse processo foi muito diferente do nosso. O aristocrata, ele é um amante da liberdade, ele é aquele que realmente pode exercer todas as suas liberdades sem nenhuma opressão, inclusive a opressão do seu próprio corpo. Ele tem seu corpo livre, porque nunca ninguém ficou submetendo ele a um trabalho repetitivo ou maçante ou qualquer coisa assim, do qual ele precisava para poder tirar o seu sustento. Né? O problema do aristocrata é que a liberdade em excesso, ela gera o despotismo, daquele que está em cima em querer escravizar os outros. E aí o senhor vem com essas ideias justamente de conquistadores. A noção de aristocracia para mim, e para muitas pessoas que eu converso, colegas, amigos, não é essa noção da aristocracia corrupta de Versalhes, por exemplo, totalmente corrupta, fútil, né? Essa noção realmente é uma coisa, a corrupção da própria liberdade da aristocracia. Os valores aristocráticos são os valores guerreiros, os valores daqueles senhores feudais e tudo mais, que foram relegados ao esquecimento quando a burguesia emergiu, sobretudo a burguesia mercante. Existe uma diferença do império, por exemplo, norte-americano, que está ligado ao império talassocrático, que é o império comercial. Ele não visa necessariamente, através da cultura, sim, né, a cultura pop, a cultura do cinema e tudo mais, das músicas. Ele tem sim seu capital cultural nesse sentido. Mas é um império que visa simplesmente construir portos em lugares estratégicos para sempre proteger o seu comércio. Então eles têm uma visão de império de comércio. A visão de Roma, por exemplo, embora eles fundaram a república deles baseado nos ideais romanos, a noção de império de Roma e de virtude é uma noção totalmente diferente, que está ligada mais aos interiores. Roma não era uma potência militar, como vai ser a Espanha, por exemplo, e Portugal, que eram descendentes dos romanos, mas que transpuseram muito mais o império ligado ao Império Romano às Américas do que o império talassocrático comercial dos fenícios e cartagineses e semitas, vamos dizer assim, que aconteceu na América do Norte. Eu não estou dizendo que os norte-americanos são judeus ou semitas, não é isso, embora tenha uma população considerável lá. O que eu estou dizendo é que eles têm justamente o modus operandi, a visão de mundo do comércio, né, que é diferente, embora a gente surgiu, né, numa etapa do capitalismo que era a etapa do pré-capitalismo, né, que era o mercantilismo, a acumulação primitiva e tudo mais, mas enfim, talvez é o que explica o desenvolvimento comercial, não vou dizer espiritual e moral, dos povos do norte em relação aos povos do sul, né? Mas enfim, não dá para falar do livro inteiro, senão vai ser um livro muito grande. A gente acabou desviando e falando de democracia, que é o título do livro. Mas é claro que a América do Tocqueville não é mais a América de hoje, né? Embora, pelo menos, eles ainda tenham, mesmo que de uma forma às vezes até, vamos dizer assim, não tão verdadeira, esse discurso de liberdade, né? Cada vez mais nós temos sociedades de controle e a tecnologia propicia isso, pessoas sendo controladas, pessoas sendo assistidas o tempo inteiro, as redes sociais que estão nos assistindo o tempo todo, né? Aparelhos que estão querendo toda hora, se possível, até mapear o nosso pensamento.
A questão dos algoritmos, cada vez mais se vendendo algoritmos e cada vez você tendo mais sociedades do controle, né? Sociedades igual aquela do 1984, do George Orwell e tudo mais, né? Então essa América que o Tocqueville viu nos anos iniciais, ela se transformou também em uma coisa centralizada, né? Embora eles tenham um federalismo muito mais descentralizado do que o nosso aqui no Brasil, por exemplo, mas ela se tornou uma coisa centralizada também, com um poder concentrado. E inclusive o Tocqueville fala justamente uma coisa muito curiosa. Quanto mais rico o país, naquela época quando ele assistiu, mais era a discrepância social, né? Ele viu o número de indigentes, vamos dizer assim, de andarilhos, de moradores de rua, muito maior, por exemplo, na Inglaterra, do que nos países latinos, onde todo mundo era mais pobre, todos eles eram mais pobres, até as aristocracias de Portugal e Espanha, por exemplo, eram muito mais pobres do que uma inglesa, por exemplo, mas você tinha uma homogeneidade não, mas uma uniformidade maior no sentido social nesses países. O pobre espanhol, ele não era tão diferente daquele que está mais rico do que ele. Se você pega, por exemplo, na Inglaterra, um grande industrial tinha muito mais dinheiro do que um andarilho. Só que o pobre operário britânico, ele era superior às vezes do que até alguns aristocratas do baixo clero, vamos dizer assim, alguns como duques, marqueses, né, que não são aqueles aristocratas da alta cúpula. Às vezes um operário inglês era mais rico, né, do que um aristocrata ibérico, vamos dizer assim, né? Então é curioso isso, né? Quanto mais riqueza, mais desigualdade. Só que a questão é como se distribuir essa riqueza sem a gente anular, né, o que a gente mais preza e é o que deveríamos cada vez mais lutar por ela, né? Que é a própria liberdade.